que, por intermédio dele, os Espíritos nos proporcionaram. Então, dando sequência aí no PPS, lembrando, a obra de Chico Xavier é uma obra que ela vai englobar 530 obras mediúnicas, 530 livros já publicados até hoje, da sua mediunidade, que seria psicográfica, de clareaudiência, conjugada à clarividência, de psicofonia e também de inspiração. A psicografia mecânica, intuitiva e semimecânica. Então, de todas as mediunidades de Chico Xavier, já foram publicados até hoje 530 livros. Se nós somarmos a obra de Kardec, 33 livros, nós temos aí à nossa disposição 563 livros. Vamos agora ao capítulo 3º do Livro dos Espíritos, na página 73 da edição da FEB. Nós vamos ver Allan Kardec dizendo o seguinte: as ideias religiosas, longe de perderem alguma coisa, se engrandecem caminhando junto com a ciência. Então, é bastante interessante isso, porque Kardec já estava nos mostrando, desde o Livro dos Espíritos, que não existe conflito entre religião e ciência. Ao contrário, que as ideias religiosas não perdem, se acompanham o caminho junto, né, de braços dados com a ciência. Então, longe de perderem alguma coisa, segundo Kardec, as ideias religiosas se engrandecem, caminhando junto com a ciência. E é muito importante nós verificarmos, no primeiro capítulo do seu último livro, A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, o primeiro capítulo intitulado O Duplo Caráter, ou o Caráter da Revelação Espírita, que tinha sido antes um folhetim, um pequeno livro publicado por Kardec, e que depois ele resolveu por bem inserir como primeiro capítulo do seu último livro. Lá está bem claro a informação espiritual superior, que o Espiritismo tem duplo caráter. O primeiro deles é o caráter de revelação divina, portanto, o caráter de religião, em que nós temos, por obra de Deus, através de nosso Senhor Jesus Cristo, do Espírito de verdade e dos Espíritos superiores, a revelação espiritual. Mas o segundo caráter da revelação espírita é o caráter da revelação humana, ou seja, segundo Kardec e os Espíritos superiores, é a revelação da ciência. E justamente por isso, como este caráter da revelação humana, ou da revelação científica, sobre ele nunca se dá a última palavra, consequentemente, o Espiritismo ele é sempre progressivo. A revelação sempre vai caminhar e vai se ampliar à medida que o conhecimento científico, a sabedoria, a cultura humanas se evoluam também, se ampliam também. E é claro, todo século nós vemos isso. Hoje em dia até nós podemos falar que a cada década há um salto tecnológico, científico, cultural, e portanto tudo se modifica.
Então, o espiritismo, ele vai ser sempre progressivo, sempre desenvolver-se junto de mãos dadas com a ciência. Por isto mesmo, Allan Kardec afirma que sobre o espiritismo, neste mesmo capítulo, nunca foi dada ou não foi dada a última palavra, mas apenas a primeira palavra. E a obra de Allan Kardec é, portanto, a primeira palavra do espiritismo, ampliada no século seguinte pela obra de Chico Xavier. Agora, no slide seguinte, vamos ver Chico Xavier no programa Pinga Fogo, da TV Tupi de São Paulo, em 1971. Como vocês sabem, nós tivemos 2 programas, um no primeiro semestre e outro na véspera do Natal. E nesse programa, Chico Xavier vai dizer: e nós estamos no limiar de tempos novos em que a ciência descortinará para nós todos um futuro imenso diante do universo. Vejam que bacana isso, que extraordinária visão que Chico Xavier tinha sobre o futuro nosso, ao afirmar em 1971 que nós estávamos no alvorecer, no limiar de tempos novos em que a ciência descortinaria um futuro imenso para a humanidade, descortinando descobertas extraordinárias diante do universo. E, de fato, se nós formos recapitular o início da década de 1970 até agora, o início da segunda década do século XXI, não é? 50 anos depois, nós já estamos sentindo que o avanço científico foi extraordinário. E mais ainda o será a partir de agora, porque já estamos na fase final da transição planetária. Então vamos recapitular aí os grandes passos da ciência humana. No slide seguinte podemos ver que em 1616 nós tivemos a revelação do mundo do macrocosmo feita pelas descobertas de Galileu empregando o telescópio. A observação astronômica dos céus em torno de nós, dos planetas, das estrelas, nos revela a dimensão, naturalmente, o primeiro passo da revelação do macrocosmo, que hoje, no século XX, atinge naturalmente horizontes muito mais amplos e profundos. No slide seguinte, vamos ver em 1663 a revelação do microcosmo. Portanto, o século XVII tem o primeiro grande passo com essas 2 revelações de Galileu e Robert Hooke, com a descoberta do microscópio e a observação do mundo infinitesimal das células e dos seres, dos pequenos seres, não é? Ligados, por exemplo, ao mundo celular. Então nós tivemos esses 2 grandes eventos, sem nos esquecer que é justamente na metade dessas 2 grandes revelações que René Descartes vai escrever a teoria do método científico, publicado em 1636.
inaugurando para o mundo, podemos dizer, a ciência moderna. A ciência como nós a conhecemos hoje. E é interessante observarmos que alguns anos antes da publicação da obra da teoria sobre o método científico, o discurso sobre o método científico de René Descartes, por volta de novembro de 1619, ele tem um desdobramento perispiritual triplo durante 3 dias seguidos, em que ele vai se encontrar fora do corpo com o espírito de verdade. Vejam bem, e isso está devidamente catalogado no sonho que ele próprio escreveu. Aliás, ele descreveu os 3 sonhos que teve, na cabeça dele um sonho. Hoje, no conhecimento espírita, nós podemos dizer que naturalmente eram desdobramentos espirituais. O espírito de René Descartes saiu do corpo e se encontrou com esta entidade luminosa que ele próprio chama de o Espírito de Verdade. E nesta ocasião, o Espírito de Verdade fala com ele primeiro, mostra a ele a tarefa que lhe seria dada em primeiro lugar, que ele vê um livro sobre a mesa e o título desse livro é Dicionário da Ciência. Naturalmente, nós podemos facilmente interpretar que estava sendo dado a ele a primeira tarefa de estabelecer no mundo as diretrizes básicas da ciência humana, evoluindo-a naturalmente para os tempos modernos. E este livro que ele viu sobre a mesa, apontado a ele pelo Espírito de Verdade, com o título Dicionário da Ciência, se materializaria pelo próprio trabalho intelectual de René Descartes, com o título de A Teoria do Método Científico, ou o Discurso sobre o Método Científico, publicado em 1636, na cidade de Paris. Agora, no final do sonho, o Espírito de Verdade revela a ele uma segunda etapa da revelação. E nesta segunda etapa, ele vê nada mais, nada menos do que o que ele chama de Pentateuco. 5 livros sobre a mesa. E nesses 5 livros, ele próprio escreve que ali estava, nesses 5 livros, publicados em Lyon. Olha que interessante. Ele vê no dorso dos livros esta informação, que esses 5 livros seriam publicados em Lyon. Naturalmente, estava aí uma revelação profética do trabalho de Allan Kardec, não é? Do professor Rivail, nascido na cidade de Lyon. E como característica principal deste sonho, desta revelação do Espírito de Verdade a ele próprio descreve o seu sonho dizendo que nesses 5 livros se faria a união da ciência, da filosofia e da religião, como que antecipando em quase 300 anos, aliás, 250 anos, a revelação espírita de Allan Kardec pelo Espiritismo, o Consolador prometido pelo Cristo, que tem a pretensão, sim, de ser a revelação que une filosofia, ciência e religião. Então, ele também vê, curiosamente, um segundo título neste Pentateuco, que ele lê em latim como Corpus
Poetarum, ou O Corpo de Poesia. E, curiosamente, o primeiro livro de Francisco Cândido Xavier é justamente o Parnaso de Além Túmulo, todo feito em versos, em poemas, em sonetos, em poesia. E segundo o trabalho de mestrado do Dr. Alexandre Caroli Rocha, da Universidade de Campinas, no início dos anos 2000, do século XXI, ele vai definir que toda a estrutura do livro Parnaso de Além Túmulo, tanto o livro original como aquelas edições que incorporaram em suas páginas mais poesias nos anos seguintes, obedeceu à mesma rígida estrutura de revelação adotada por Allan Kardec no Livro dos Espíritos. Então, o primeiro livro de Allan Kardec, que é o Livro dos Espíritos, que é o primeiro passo da união da ciência, da filosofia e da religião, é replicado no primeiro livro de Francisco Cândido Xavier, que podemos chamar de Corpus Poetarum, sob o patrocínio e a direção do Espírito de Verdade. Isso tudo é muito relevante, não é? Todos nós sabemos que em 1857, como vocês podem ver aí no slide seguinte, Allan Kardec descortinou para nós, a partir do dia 18 de abril de 1857, a revelação do mundo espiritual. E agora, no século XXI, o que nós podemos esperar? Vejamos no slide seguinte essa bela imagem de Chico Xavier no Rockefeller Center em Nova York, contemplando o Empire State Building, como que meditando, né? E a gente pensa, e agora? Para onde vamos? Para onde está indo a humanidade? No slide seguinte, podemos refletir sobre o novo panorama. Abre-se um novo universo a ser pesquisado, novas leis para serem entendidas, novos conceitos para serem estabelecidos. Mas alguém já fez alguma previsão para este futuro próximo que estamos começando a viver agora? É a pergunta que lançamos aos queridos amigos. Sim, foi feita essa previsão. E essa previsão nós vamos retirá-la toda da obra de Francisco Cândido Xavier. Aí vocês estão vendo essa mão abençoada do Chico, psicografando no slide seguinte, sob a direção espiritual do benfeitor Emmanuel. Então, vamos tentar aqui resumir, porque é tão vasta essa obra, né, que nós podemos aí tentar resumir o que nós podemos mostrar em antecipações científicas na obra de Francisco Cândido Xavier. Como que levantando o véu ao futuro da humanidade, nos mostrando que tudo tem direção e essa direção espera apenas a nossa adesão para que a humanidade, enfim, ingresse na condição de planeta regenerado no futuro próximo. Em primeiro lugar, nós vamos mostrar aí no slide seguinte os diversos romances de Emmanuel. Há 2000 anos, 50 anos depois, Paulo e Estevão, Ave Cristo e Renúncia. Os 5 romances épicos
que Emmanuel escreveu pela psicografia de Chico Xavier, que naquela ocasião, entre as décadas de 30 e 40, na cidade de Pedro Leopoldo vieram a lume, mas que não tiveram a compreensão dos historiadores da época. Isto porque, àquela época, os conhecimentos de história não permitiam aos doutores de história, às universidades, aos historiadores, confirmar as informações espirituais de Emmanuel. Mas hoje, em pleno segunda década do século XXI, nós temos já recolhidos por diversos pesquisadores, como Marco Paulo Denuti de Espírito, Kaique Assunção, Gilmar Trivelato e outros amigos, mais de 2.000 evidências concretas, confirmando muitos dos fatos históricos relatados por Emmanuel nesses seus romances épicos, e que hoje estão plenamente reconhecidos pela historiografia através de trabalhos de mestrado e doutorado de historiadores da vida romana, da vida francesa, da vida norte-americana, da vida escocesa, que foram ali referenciados nas épocas próprias pelo espírito de Emmanuel. Trabalhos esses, minha gente, que somente foram publicados nas universidades europeias, russas, japonesas e norte-americanas pelos mestres e doutores em história depois do ano de 2004. Então, nós podemos com certeza afirmar que os romances épicos históricos de Emmanuel antecipam conhecimentos futuros da própria historiografia terrestre. Mas a obra que mais chama a atenção, sem dúvida nenhuma, como vocês podem ver no slide seguinte, é a obra de André Luiz. Segundo pesquisa da doutora Marlene Rossi Severino Nobre, nossa querida doutora Marlene, junto com o querido também doutor Décio Iandoli Júnior, lá que hoje preside a Associação Médico Espírita do Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, muitas são as antecipações científicas das obras ditadas pelo espírito de André Luiz através de Chico Xavier. Então, vamos ver alguma coisa a respeito disso. Aí vocês estão vendo no slide seguinte, eu vou pedir para quem estiver passando, há mais de 70 anos, Chico Xavier recebeu então revelações proféticas do espírito de André Luiz, que nada mais é do que o cientista brasileiro Carlos Chagas. Aqui estamos no slide seguinte, uma fotografia de Carlos Chagas com Albert Einstein, no Rio de Janeiro, antes da sua desencarnação, e também a relação dos livros que ele escreveu através do nosso querido Chico. É belíssima essa foto aí do nosso estimado André Luiz. Só um adendo, não vou entrar em detalhes, mas Chico Xavier afirmava para nós que André Luiz era Carlos Chagas. Então vamos pôr fim a essa polêmica inútil, não é? E vamos seguir o que Chico Xavier falava, não somente a mim, mas a todos aqueles que conviviam com ele a partir da década, principalmente de 90, ele finalmente revela a identidade espiritual de André Luiz como sendo o de Dr. Carlos Chagas. O que no slide seguinte vamos ver? André Luiz
naturalmente, como representante de uma pleiade de espíritos ligados à vida maior, vai construir o paradigma médico espírita. E por isso mesmo, suas 28 obras, com início em 1943, vão ser a base da fundação também das associações médico-espíritas de São Paulo, de Minas Gerais e de todos os outros estados brasileiros, para depois também serem a base da fundação da Associação Médico-Espírita do Brasil e da Associação Médico-Espírita Internacional, levada a cabo pela querida e saudosa doutora Marlene Nobre. Nesses livros, segundo a pesquisa da dupla já citada por mim, vamos ver que André Luiz faz grande contribuição ao conhecimento da biologia e da medicina. Vamos ver também a confirmação e complementação de conceitos científicos da época e a antecipação de conhecimentos científicos que viriam a ser confirmados no futuro, daí a meio século, 30, 40, 50, 60 anos depois que André Luiz escreveu através do Chico. Então, podemos aqui citar brevemente alguns aspectos abordados pela obra de André Luiz, no slide seguinte. Então, alguns aspectos. O primeiro aspecto que vamos confirmar é o aspecto da física. Em 1958, se chegou à conclusão pela ciência que o elétron era também dissociável. E já em Evolução em Dois Mundos, André Luiz escreveu que matéria densa é energia radiante condensada. Em última análise, chegaremos a saber que a matéria é luz coagulada, substância divina que nos sugere a onipresença de Deus. E ele fala, inclusive, nessa dissociação da matéria. Em seguida, nós vamos ver que nos livros Missionários da Luz, no mundo, nos domínios da mediunidade, Evolução em Dois Mundos e Libertação, se aborda a questão da visão integral do ser. Então, neste assunto, André Luiz vai abordar o poder do espírito, da mente sobre o corpo, o poder do pensamento. Vai abordar as reencarnações sucessivas e a evolução das espécies, confirmando, portanto, espiritualmente a teoria de Charles Darwin sobre a evolução das espécies, que os amigos podem ver no slide seguinte, em amarelo. E sobre a evolução das espécies, nos livros de 1947, nos domínios da mediunidade, no livro Libertação, de 1949, e no livro Evolução em Dois Mundos, de 1958, a reencarnação preenche todas as lacunas das teorias de Darwin e Wallace, além de revalidar Lamarck, sem negar a genética e seus mecanismos de transmissão de caracteres. Eu peço que passem aí esse slide que é importante sobre a evolução das espécies, não é? Citada por André Luiz, mostrando aí, validando o trabalho de Darwin e Wallace, além de revalidar Lamarck
sem desprezar a genética e os mecanismos de transmissão dos caracteres. Em seguida, nós vamos ver que os livros abordam também, no próximo slide, a constituição do ser humano. Então, o ser humano, segundo os livros de André Luiz, mostra-nos que é constituído de alma e corpo físico, que é constituído de envoltos sutis, como, por exemplo, o corpo mental, como corpo espiritual ou perispírito, como corpo causal e o corpo vital, ou chamado também de duplo etéreo. E que nós temos aí, no total, os 7 centros vitais do corpo físico e do corpo espiritual, os chamados chakras. E, em última análise, nós podemos ver, como no slide aí, seguinte, que nós somos espírito e matéria. O espírito, que é a sede da consciência, não local, não material e atemporal, mas que se utiliza das matérias do mundo espiritual, que nós podemos ser nos 7 corpos espirituais, um deles, o principal, o perispírito, e o corpo físico. Então, a constituição do ser humano, isso tudo foi abordado por André Luiz, como eu citei, entre 1943 e 1959. Agora, no slide seguinte, vamos ver a ciência chegando a esta mesma conclusão. Por exemplo, no trabalho do Dr. Hernani Guimarães Andrade, quando ele escreve sobre o perispírito como sendo um modelo organizador biológico. E o Dr. Hubert Sheldrake vai publicar em 1981 o seu livro em inglês, A New Science of Life, a nova ciência da vida, em que ele discorre sobre os campos morfogenéticos. Naturalmente, uma revelação científica que vai comprovar a revelação espiritual acerca dos corpos espirituais e especialmente do perispírito. E também sobre os centros de força, chamados chakras, os 7 centros de força, nós vamos ver que o trabalho científico do Johannes Hospital de Salzburg, na Áustria, em 2005, quando eles chegam à conclusão da existência das chamadas zonas geopáticas, que nada mais são do que os tais centros de força revelados pela espiritualidade. No slide seguinte, vamos ver que a constituição do ser humano, como foi revelada por André Luiz nos livros Nosso Lar, em 1943, Entre a Terra e o Céu, de 1954, Nos Domínios da Mediunidade, também de 1954, e Evolução em 2 Mundos, de 1958, estão perfeitamente representados nos trabalhos científicos que hoje se chamam de metasistema. Trabalhos científicos desenvolvidos pelos doutores Michel Baer, Dr. Ian Stevenson, Dr. Bruce H. Lipton, Dr. Kazuo Murakami, Dr. Hubert Sheldrake, Dr. Amit Goswami, todos eles pesquisadores de experiência de quase morte e também pesquisadores de terapias de vidas passadas, além desses grandes citados aqui por mim. Então, a ciência comprovando as revelações espirituais. No slide seguinte, vamos entrar sobre a questão do pensamento.
Então, temos aí os trabalhos de André Luiz, Ação e Reação, Evolução em Dois Mundos, Mecanismos da Mediunidade, Pensamento e Vida, de Emmanuel, e onde nós vamos encontrar, resumidamente, que matéria é energia, que pensamento é composto de ondas com velocidades supraluminais e o pensamento tem forma e natureza. E em agosto de 2016, no volume 22 da revista Nature Medicine, no número 8, vamos ver a afirmação de que o pensamento sombrio adoece o corpo físico, ou seja, a confirmação, décadas depois, de informações espirituais que André Luiz já havia escrito por Chico Xavier. Então, sobre isso, no slide seguinte, vamos ver, não era novidade que matéria é energia, uma vez que esse conhecimento já havia sido exposto por Albert Einstein 50 anos antes de André Luiz, em 1907, na teoria da relatividade geral e depois na teoria da relatividade específica. Mas André Luiz, em 1957, ele vai entrar numa questão mais profunda, afirmando que matéria é luz coagulada e que o elétron é dissociável. E vamos encontrar essas afirmações de André Luiz nos trabalhos científicos do modelo de Tiller-Einstein, na teoria e também na teoria das supercordas, onde o pensamento é matéria supraluminal. Mas o que nós vamos, como que nós vamos, espíritas, vamos achar isto ou vamos entender isto? Por favor, coloque aí o pensamento do espírito. Vamos ver, em primeiro lugar, Emmanuel afirmando através do livro Pensamento e Vida. A eletricidade é energia dinâmica, o magnetismo é energia estática e o pensamento é força eletromagnética. Pensamento, eletricidade e magnetismo conjugam-se em todas as manifestações da vida universal, criando gravitação e afinidade, assimilação e desassimilação nos campos múltiplos da forma que servem à romagem do espírito para as metas supremas traçadas pelo plano divino. Então, Emmanuel já mostrando aí que o pensamento é vivo, transformador, plasmador da realidade ambiente. E vamos ver André Luiz no livro seguinte, no slide seguinte, em Mecanismos da Mediunidade, complementando as informações de Emmanuel do livro Pensamento e Vida. Cada espírito, disse André Luiz, gera em si mesmo inimaginável potencial de forças mento-eletromagnéticas, exteriorizando-se nessa corrente psíquica os recursos e valores que acumula em si próprio. Então vejam bem, Emmanuel havia afirmado antes, em Pensamento e Vida, que pensamento era energia eletromagnética. André Luiz vai mais além, dizendo que é energia mento-eletromagnética e que exterioriza nessa corrente psíquica que gera os recursos e os valores que cada espírito já acumulou em si mesmo. Na sequência, continua André Luiz falando sobre a corrente mental. Toda partícula de corrente mental nascida das emoções e desejos recônditos do espírito se desloca
produzindo irradiações eletromagnéticas, cuja frequência varia conforme os estados mentais do emissor. Então, a existência da corrente mental é sacramentada antes da ciência pelo espírito de André Luiz, mostrando aí que essas irradiações eletromagnéticas se deslocam, variando naturalmente a sua frequência de acordo com os estados mentais do emissor do pensamento. E cada partícula dessa corrente mental nasce das emoções e dos desejos recônditos de cada espírito. A ciência, minha gente, vai comprovar isto. Vocês estão vendo aí no slide seguinte os estudos da consciência que foram publicados na revista Scientific American com o título The Neuroscience of Identity, a neurociência da identidade, onde se expôs na publicação o modelo do pensamento pelo eletromagnetismo, chamado modelo quântico do pensamento. Então, a ciência comprovando a posteriori as revelações de André Luiz. Mas como eles comprovaram isso? No slide seguinte, eles vão fazer este experimento. Vocês estão vendo aí o rapaz cheio de eletrodos, quando se comprovou ou se expôs a teoria do modelo quântico do pensamento e também a comunicação quântica. Foi através de qual experimento? Foi o experimento de interações não locais da consciência realizadas pelo pesquisador Jacobo Grinberg Zilberbaum, que é a experiência prática realizada por cientistas para comprovar o modelo quântico de consciência com sujeitos, como o rapaz aí, cheio de eletrodos na cabeça, que foram colocados em cidades, inclusive países e continentes distintos, longes um dos outros. E, no entanto, conseguiram se comunicar à distância, provando aí que a consciência é não local, não depende do espaço e do tempo. Então, chegou-se à conclusão da existência da consciência quântica, que para nós, espíritas, nada mais é do que a comprovação do espírito. E, por sua vez, chegaram também à conclusão da comunicação quântica entre as consciências quânticas. Para nós espíritas, isso se chama mediunidade. Daí surgiu, no slide seguinte, também a teoria quântica biológica, TQB, mostrando que a consciência é sempre não local, ou seja, ela não é ligada ao espaço e ao tempo, ela é atemporal e não espacial, não local, e que ela existe também embrionária nos átomos e moléculas. Existe rudimentar nas bactérias e nas células. Existe conservativa nos vegetais. Existe instintiva nos animais. E existe inteligente no ser humano. Exatamente como fala André Luiz a esse respeito. No slide seguinte, vamos ver que a teoria quântica biológica, TQB, nos mostra que a mente existe em uma realidade não local. Está fora do cérebro de carne, fora do tecido do espaço-tempo temporal. Então, nós estamos aqui dando sequência a essa
agora com o slide seguinte, que vem a nos demonstrar que esse trabalho científico recebeu o Prêmio Nobel de Física de 1963 para o doutor Eugene Wigner. Este mesmo prêmio em que, pelo trabalho dele, se chegou à confirmação da existência da consciência quântica. O cérebro é descrito de maneira ordinária dentro da mecânica quântica, mas a mente não. Esta não estaria sujeita às leis da física. Então vejam bem, a ciência já comprovou os conhecimentos espirituais que a doutrina de Allan Kardec e os conhecimentos de André Luiz e Emmanuel, através de Chico Xavier, nos revelaram décadas antes que o espírito não é material, chamado pela ciência de consciência quântica, não local, e que o pensamento não é originário do cérebro, porque o cérebro de carne está descrito dentro da mecânica quântica, mas a mente, ou seja, o pensamento, o espírito, não está sujeito às leis da física. Assim, qualquer ato de olhar, observar, determina o que os físicos chamam de colapso quântico específico das partículas que constituem o cérebro. Então, o nosso pensamento, a nossa mente, o nosso espírito determina o colapso quântico do nosso cérebro e da nossa realidade física. Então, a ação quântica do pensamento vai se dar no espaço-tempo biológico. O colapso quântico e a consciência, portanto, quântica, estão ligados aí, mostrando a interação do espírito através dos corpos espirituais, mas cujo reflexo principal se dá naturalmente no espaço-tempo biológico do nosso corpo físico. Na sequência, temos aí um outro slide, que é o capítulo 4 do livro Mecanismos da Mediunidade, em que André Luiz vai nos mostrar que o pensamento das criaturas varia. Nos animais, eles têm ondas fragmentárias de pensamento. Na mente humana, nós, seres humanos, emitimos ondas curtas, médias e longas. Mas nos seres angelicais, eles, como Jesus, por exemplo, emitem no seu pensamento raios super ultra curtos. Então, é a frequência e a velocidade, a potência desses raios mentoelétrico-magnéticos que vai nos diferenciar na escala evolutiva, se animais, se humanos ou se seres angélicos. Em seguida, vamos ver no slide seguinte, nosso querido Chico Xavier, com seus gatinhos, ele chegou a ter 30 gatos, e carregando no colo a pequenez fofa, que era muito bravinha. E ele falava: ah, sim, os animais têm alma e valem pelos melhores amigos. E toda a obra de Chico Xavier vai falar nos animais. Os animais como seres em evolução, nossos irmãos menores, os animais no mundo espiritual e assim sucessivamente, falando que eles têm alma, têm consciência, têm funções a executar. E a própria ciência chega nessa conclusão. Por exemplo, o que diz a ciência? Nós vamos ver, por exemplo, que muito mais tarde vai se publicar diversos trabalhos, como, por exemplo, o livro Instrumento Animal,
O uso prejudicial de animais no ensino superior, do Dr. Thales Trass. E também no livro Animais, Seres Sencientes. Em seguida, vamos ver o livro Mind and Nature in Necessary Unity, Mente e Natureza, uma necessária unidade, do Dr. Gregory Bateson. E nesses livros, nos 2 livros dele aqui apresentados, ele vai provar que a mente, como processo cognitivo de manifestação da vida, está presente em todos os seres vivos. Todos os seres vivos têm mente. Vejam bem, exatamente como André Luiz havia escrito por Chico Xavier. E na época que ele publicou esses livros, a ciência terrestre ainda tinha uma visão cartesiana, em que apenas o homem, os seres humanos, tinham mente. Depois da publicação dos livros do Dr. Gregory Bateson, esse conhecimento mudou. E mudou tanto que na Universidade de Cambridge, na Grã-Bretanha, 26 neurocientistas, no início do século XXI, publicaram a chamada Declaração de Cambridge, em que mamíferos, aves e alguns invertebrados têm sim consciência. E não podemos mais fazer de conta que não sabíamos dessa realidade. É a ciência comprovando, os especialistas declarando que os animais, especialmente mamíferos, aves e até alguns invertebrados, têm consciência na Declaração de Cambridge de 26 neurocientistas. E aí vamos ver na sequência outro tema abordado por André Luiz, que é a biologia celular e molecular. Ele vai falar no livro Evolução em Dois Mundos sobre a estrutura mental das células. Vai nos explicar que os estados mentais influenciam os genes. Vai falar sobre os bióforos, que August Weismann já havia falado no século XIX, como unidades essenciais de força psicossomática. Interessante que o trabalho de Weismann estava totalmente esquecido quando André Luiz tocou neste assunto. E hoje ele é trabalho de ponta nas pesquisas científicas sobre a mente molecular ou a mente celular. Meu irmão, E André Luiz... desculpa interromper, com a proximidade das 21 horas, você poderia fazer a prece das 21 horas para a gente, e depois você continua seu raciocínio até 21h15? Te agradeço. Deixa eu só completar aqui essa questão das mitocôndrias, né? André Luiz também vai revelar as mitocôndrias. A importância das mitocôndrias como as principais estruturas organogênicas das células. Mas então, a prece das 21 horas, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, pedindo a Ele que nos abençoe, que nos inspire no entendimento, que nos esclareça e nos console com as informações de que necessitamos para termos mais paz de espírito, mais calma em nossas almas e mais amor em nossos corações. Que em nome de Jesus assim seja. Bom, podemos dar sequência ou interrompemos por aqui? Nós vamos dar sequência até 21h15, te peço. Tá, então tá bem. Então no slide seguinte, como que André Luiz vai revelar essa questão
da célula como princípio inteligente rudimentar. Vamos ver isso no livro Evolução em Dois Mundos, capítulo 5. A célula, princípio inteligente rudimentar. Então ele disse: as células são princípios inteligentes de feição rudimentar, a serviço dos animais e dos seres humanos. Mais adiante ele diz: estudamos a estrutura mental das células de modo a iniciarmos-nos em aprendizado superior acerca dos fluidos que nos integram o clima de manifestação. Todos eles de origem mental, entretecidos na essência da matéria primária ou hausto corpuscular de Deus. Mostrando aí que todas as células têm estrutura mental, são princípios inteligentes rudimentares. E aí a gente vai entender a questão tão complicada que é a questão do suicídio, porque nós sabemos que um corpo humano tem cerca de 9 trilhões de células à sua disposição, que a nossa mente humana comanda, o nosso espírito comanda este exército de 9 trilhões de células. E quando nós atentamos contra a nossa própria vida, nós estamos prejudicando 9 trilhões de princípios inteligentes rudimentares que antes necessitariam da nossa colaboração. Então vejam que essa questão profunda que podemos deduzir deste assunto. Bom, na sequência, então, vamos ver a visão aí de André Luiz, em 1958, e uma comprovação que veio pelo Dr. Jeffrey Satinover em 2001. A revelação de André Luiz, confirmada pela ciência 43 anos depois. Qual é ela? É exatamente no slide seguinte, a biologia celular e molecular. André Luiz escreveu que o espírito influencia o citoplasma da célula. Isso ele escreveu em 1958, no livro Evolução em Dois Mundos. E essa realidade foi confirmada pela ciência pelo Dr. Jeffrey Satinover em 2001 e mais tarde, em 2005, pelo Dr. Bruce H. Lipton. No dizer deles, científico, naturalmente linguagem científica, células enucleadas só apresentam problemas quando precisam do programa do gene gravado no disco de memória de dupla espiral, DNA, para substituir proteínas desgastadas ou fabricar proteínas diferentes. Mais adiante, então, vamos ver o livro também do Dr. Kazuo Murakami, de 1997, aliás, ele é precedente do livro do Dr. Bruce Lipton, que é de 2005, em que ele defende, no Japão, que as estruturas mentais influenciam os genes de nossas células, através da cadeia de DNA. Nós vamos ver no slide seguinte uma afirmação sobre isso, que é precedente a André Luiz e que está no livro Pensamento e Vida, capítulo 15 de Emmanuel, falando sobre os centríolos das células. A depressão dos seres humanos influencia as células em estado de mitose, estabelecendo nelas fatores de desagregação. Vejam bem quanto que nós temos que vigiar a nós mesmos, né? O nosso pensamento, ter sempre pensamentos arejados, buscar sempre a alegria de viver e superar os nossos problemas, porque assim a gente modifica a nossa vida para o bem. Na sequência deste assunto,
Vamos ver no slide seguinte, o espírito de André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, capítulo 7, dizendo: por intermédio das mitocôndrias, que podem ser consideradas acumulações de energia espiritual em forma de grânulos, assegurando a atividade celular, a mente transmite ao carro físico a que se ajusta durante a encarnação todos os seus estados felizes ou infelizes. Aí André Luiz revelando pela primeira vez ao mundo que o orgânulo principal das células é a mitocôndria, quando na época, em 1958, se achava que era o núcleo celular. Hoje, a ciência adota este mesmo entendimento de André Luiz, que as mitocôndrias são o principal organismo, micro-organismo das células. E é através dela, segundo André Luiz, delas, que as acumulações de energia espiritual são materializadas, vindas da mente, na direção do nosso corpo físico, imprimindo nas nossas células os nossos estados mentais felizes ou infelizes. Por isto mesmo, conclui André Luiz no próximo slide, equilibrando ou conturbando o ciclo de causa e efeito das forças por ela própria libertadas nos processos endotérmicos, manutendores ou mantenedores da biossíntese. Então vejamos bem, a obra de Chico Xavier é uma obra para os séculos, antecipando conhecimentos científicos em 30, 40, 50, 60, até 70 anos antes. E muitos ainda que não foram confirmados, temos absoluta tranquilidade que ainda o serão, como diz sempre em suas palestras nosso amigo Dr. Décio Iandoli Júnior. Resumidamente, no slide seguinte, vamos ver que o nosso sentimento, o nosso pensamento e a nossa saúde estão em profunda ligação. Os nossos sentimentos e nossas ideias são provenientes do nosso espírito, o princípio inteligente da criação. Eles se materializam na força pensamental através do nosso corpo espiritual, chamado corpo mental. E do corpo espiritual, através dos vários corpos, pelo perispírito, pelo duplo etéreo, chegam então na função celular através das mitocôndrias, chegando então ao nosso corpo físico. São essas informações, resumidamente, que estão na obra de André Luiz. Já foram confirmadas pela ciência. Aqui em amarelo, no slide seguinte, as disciplinas da ciência da atualidade que tratam do assunto. Nós temos, por exemplo, o psicólogo Robert Adler e o imunologista Nicholas Cohen, ambos da década de 70, que criaram a disciplina científica chamada psiconeuroendocrinoimunologia. Também o conhecimento decorrente do efeito placebo, que é a prova da influência da mente sobre o corpo nos testes medicamentosos. E depois, mais adiante, o trabalho da doutora Candace Pert sobre emoção e imunidade, que as emoções favorecem ou desfavorecem a imunidade do corpo físico, e também o estudo da ação dos neuropeptídeos na bioquímica das emoções. Em seguida, nós vemos no slide seguinte o trabalho do Dr. Kazuo Murakami, já citado por nós, japonês da Universidade de Tsukuba, no Japão. O livro que ele publicou chama-se em português Código Divino da Vida, onde ele prova que a atitude mental modifica os genes. No Massachusetts Institute of Technology, MIT, em
nos Estados Unidos da América do Norte, o Dr. Kevin Egan, publica em agosto de 2001 na revista Science o que ele chama de reprogramação epigenética, também conhecida a outro tópico que é o chamado imprinted. E o Dr. Bruce H. Lipton vai publicar o livro A Biologia da Crença, onde ele explica que não são os hormônios e neurotransmissores que dirigem o nosso corpo físico, mas sim as nossas crenças. E mais recentemente, vemos aí no slide seguinte, o Dr. Harold Koenig, que vai, nos seus trabalhos, provar que a espiritualidade é absolutamente necessária, porque diminui a depressão, diminui a incidência de suicídios nas coletividades, diminui o abuso de álcool, drogas e melhora a imunidade do corpo físico. Também já existem comprovação científica que a espiritualidade diminui a incidência de AVCs e IAM. Bom, chegamos então, não temos mais tempo para prosseguir, chegamos aí às 21h15 e agradecemos a oportunidade de falar com os nossos irmãos acerca da ciência e da espiritualidade. Que Jesus nos abençoe, nos inspire no caminho da verdade e da vida. Um grande abraço a todos vocês do grupo da Fraternidade Irmã Ló e que sejam bem-sucedidos aí nas adaptações tão necessárias à sua casa física. Me fiquei bastante tocado aí com esse projeto de inclusão social daqueles que têm problemas de mobilidade. Um grande abraço, que Jesus os guarde e abençoe sempre. Estamos de volta depois dessa palestra maravilhosa do Geraldo, não é mesmo? Espero que vocês tenham gostado também. E agora, às 21h, as casas espíritas se reúnem em uma só intenção, que é a intenção de vibrar para aquelas pessoas que precisam dessa sintonia maravilhosa que a gente tem aqui na nossa casa. Os amigos espirituais utilizam dessa vibração para oferecer um tratamento adequado, um tratamento mais consistente para aqueles que precisam, que estão nos hospitais, que estão aí nas ruas desamparados, aqueles que estão doentes em seus lares, estão tendo dificuldade de viver, né? Muitos, às vezes, até nossos conhecidos, nossos parentes, que esse momento da prece de 21h possa adentrar a vida de cada um, a vida de cada um de nós, a vida de cada um necessitado aí nesse planeta, né? E também a gente deve orar pelo planeta que está passando por esse momento. A gente está fazendo essa reunião virtual e exatamente por essa dificuldade, que esse momento possa ser um momento de iluminação do planeta, né? Que tenhamos condições de ajudar o planeta a melhorar, a crescer, a passar por essa fase de dificuldade. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus mais uma vez, a Jesus, aos nossos amigos espirituais e agradecer por essa palestra que a gente recebeu, por esses estudos, esses conhecimentos. Ó Pai, que esse conhecimento ele possa introjetar dentro do nosso ser e fazer mudanças para que a gente tenha condições de mudar o nosso comportamento e, consequentemente, tenhamos condições de oferecer um ser melhor para esse mundo, tornando também esse mundo melhor. Agradecemos pela oportunidade de sermos instrumentos dos trabalhadores de Jesus e oferecer aos nossos amigos espirituais as melhores vibrações para que as curas sejam feitas, as curas da alma, as curas do corpo físico, das pessoas que estão doentes em hospitais, que estão doentes em suas casas, pessoas que estão nas ruas passando por dificuldade, pessoas que estão carentes, né, de uma atenção, de uma palavra, que essas vibrações possam chegar até cada uma delas, que elas recebam o lenitivo, recebam o conforto
que precisam para superar essas provas que a vida colocam para que elas tenham condições de aprender e de crescer. Que essas provas possam se tornar mais fáceis de serem suportadas à medida que a gente faz essa oração, e que essas vibrações em nossas casas possam chegar a todos aqueles que estamos mentalizando neste momento, aquelas pessoas que a gente deseja o bem, que a gente quer o bem delas. Então elas possam receber essas vibrações que a gente está emitindo e que as outras casas também estão emitindo neste momento. Obrigado a Jesus, nosso Mestre, que nós possamos seguir sempre o Teu exemplo de caridade, Teu exemplo de amor para conosco, e assim nós tenhamos condições, ó Mestre, de estar mais próximos de Ti. Que essas vibrações de amor e de luz dos nossos amigos espirituais que nos ampararam todo o tempo e que nos amparam também, possam ser conosco ao longo dos nossos dias. Obrigado pela oportunidade, e que seja feita sempre a Tua vontade em nossa caminhada, e que ilumine o nosso país, o nosso mundo, para que assim a gente tenha condições de ter um planeta melhor, mais evoluído. Obrigado, Pai, que assim seja. E assim, renovados depois dessa palestra, a gente agora vai ter o autopasse com a Débora, que também é um momento maravilhoso, né, da nossa transmissão, que vocês possam pegar o copo de água para que realizem esse autopasse aí depois para tomar água fluidificada. A Débora vai orientar vocês para que vocês possam, além dessa noite que a gente teve aqui maravilhosa de palestra, vocês possam ter um complemento energético aí nesse momento. Então eu agradeço a participação de todos, que vocês possam ter um excelente fim de semana, e a gente conta com vocês sempre aqui nos nossos canais, nas redes sociais, para que vocês estejam sempre sentindo as vibrações desse cantinho que é a Casa de Ló. Então, bom fim de semana, bom autopasse com a Débora aí para vocês, e fiquem com Deus. Até mais. Oi pessoal, boa noite. Chegamos então ao fim de mais uma reunião pública, né? E que bom que a gente consegue, apesar de todo esse caos, esse isolamento, ainda se manter conectado, né? E disposto a aprender tudo aquilo que o nosso Mestre Jesus trouxe e nos ensinou, né? Bom, ao final dessa reunião, nós vamos fazer hoje o autopasse. Lá na Casa de Ló, a gente tem o hábito de, nas reuniões públicas, a gente fazer o passe, né? E o que é o passe? O passe é a transfusão de energia de uma pessoa para outra através da espiritualidade, né? Uma energia que traga vibrações positivas e benefícios para a nossa saúde física, mental e espiritual. Como a gente não está conseguindo fazer o passe, né, por essa situação que a gente está vivendo, hoje então eu vou conduzir vocês ao que a gente está chamando de autopasse. Para a gente fazer o autopasse, a gente não precisa de muita coisa não. A gente precisa de um copinho com água, tá? A gente precisa de um lugar tranquilo, silencioso e de concentração, tá? É um momento de conexão íntima e a gente precisa então se concentrar. A água é algo importante nesse momento porque a água é o nosso veículo material que absorve e recebe toda a energia e magnetização do alto, né? Então, através dela a gente consegue receber, né, e inundar o nosso corpo com toda essa vibração. Então a gente vai deixar ela aqui fluidificando e ao final do autopasse a gente bebe essa água. Então vou pedir para que vocês fechem os olhos de vocês, tá? A gente vai começar então essa condução de autopasse. Antes de mais nada, faça uma prece e agradeça. Agradeça a Deus por esse momento de autocura. Agradeça por essa oportunidade de limpeza, de organização dos nossos centros energéticos. E agradeça por mais um dia de aprendizado e mais um dia de vida, né? Vou pedir para que você feche os seus olhos e imagine então uma energia no topo da sua cabeça. Essa energia se transforma num feixe de luz da cor que você intuir. Esse feixe de luz entra pelo topo da sua cabeça, passa pela sua face, por entre as suas sobrancelhas, pela garganta, pelo coração,
pelo intestino, pelo baço, pelo órgão sexual, até chegar aos pés. Imagina essa energia te inundando de amor incondicional. Faça mais uma inspiração profunda. Se conecte com você, com a sua verdade, com a espiritualidade e com toda essa energia. Mais uma vez, volte a imaginar essa energia, agora mais leve depois dessa primeira limpeza. Imagine essa energia entrando mais uma vez pelo topo da sua cabeça, passando pela sua face, se concentrando entre as suas sobrancelhas. Passa pela garganta, pelo coração, pelo intestino, pelo baço, pelo órgão sexual e mais uma vez te inunda de amor e de gratidão. Ainda de olhos fechados, concentre-se mais uma vez, sinta toda essa mudança de vibração, sinta a leveza que seu corpo físico tem agora, sinta como nosso coração fica mais tranquilo depois desse autopasse. Agradeça mais uma vez pela ajuda da espiritualidade, pela sua verdade, pela sua vida e por tudo isso que a gente construiu hoje. Agradeça pela essa oportunidade de autocura incrível e que só a gente pode nos proporcionar. Aos pouquinhos, abra os olhos, coloque um sorriso no rosto. Esse sorriso é muito importante porque mantém essa energia leve, essa energia positiva, né? E beba sua água. Beba sua água para que ela possa, então, mais uma vez, e agora de forma física, inundar o seu corpo com tudo isso que você conseguiu energizar e que essa energia possa te acompanhar, então, pelos próximos dias. Boa noite, pessoal. As mesmas escadas que dão acesso à casa de Ló também impedem a entrada de muitos irmãos. São degraus simples de transpor para a maior parte das pessoas, mas obstáculos para cadeirantes, idosos e pessoas com dificuldade de locomoção. A entrada da cabine de passe impede a passagem de uma cadeira de rodas ou de um andador. Por mais que todos os irmãos sejam recebidos com carinho e muito amor, o grupo da Fraternidade Irmã Ló precisa de mudanças e adaptações para ser, de fato, um cantinho de amor acessível a todos e todas. Por isso, apresentamos o Mobiliza Ló, uma campanha para promover a mobilidade e a acessibilidade ao nosso grupo. Como parte dessas intervenções, promovemos algumas reformas e obras de modernização na nossa sede, cuja construção foi feita há mais de 80 anos. Era a residência do casal Ló e Jair Soares, transformada em grupo de fraternidade em 1983, mas que nunca passou por uma reforma estrutural. Para se ter uma ideia, a fiação ainda era revestida por pano, muito comum em construções antigas, mas com grande risco de incêndio ou curto-circuito. Aos pouquinhos, o essencial vai tomando forma. Banheiros acessíveis a cadeirantes, novas instalações elétricas e hidráulicas e otimização do espaço para receber quem necessita de um alívio para as dores do corpo e do espírito. O Mobiliza Ló já cumpriu boa parte do planejamento, aproveitando a suspensão das atividades presenciais. Mas ainda há muito que fazer, como a instalação de uma plataforma que vai garantir acesso aos cadeirantes ou a sinalização do piso para os deficientes visuais. E não há recursos.
Por isso, para garantir o acesso total dos irmãos com dificuldades de locomoção temporária ou permanente, é que pedimos a sua ajuda. Para adquirirmos a plataforma, para garantirmos a continuidade das obras, para sermos um grupo de fraternidade inclusivo e para promovermos a acessibilidade a todos os irmãos. Pedimos a sua ajuda. Cada centavo, doado com carinho, é foco de luz que se acende sobre essa iniciativa. Estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar. E em cada passo teu, a mão de Deus virá te abençoar. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar. E em cada passo teu, a mão de Deus virá te abençoar. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar. E em cada passo teu, a mão de Deus virá te abençoar.